Estamos começando mais um podcast aqui do Centro Malaquini Dias, o podcast focado na sua evolução. E hoje, nosso podcast é dedicado a um livro chamado Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. E a parte mais legal de tudo que nós vamos falar sobre esse livro é entender que tudo aquilo que nós ensinamos e que nós já falamos nos podcasts anteriores, todos os assuntos, eles dependem diretamente de você ter habilidade ou inteligência emocional. Para falar sobre esse livro, para trocar uma ideia sobre esse livro de mais de 400 páginas, eu convoco a nossa banca extraordinária aqui. Começo convidando o nosso queridíssimo Crica, que já é famosíssimo, aí, o nosso Crica, nosso querido Otávio. Nosso Otávio que já está quase 100% aí curado do seu pequeno acidente de moto. Fala aí, Crica, bem-vindo. Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, para vocês ouvintes, um abraço especial para os meus queridos companheiros de banca. Sim, estou quase 100%, melhorando dia após dia. E estou muito feliz, mais uma vez, de estar com vocês para falar desse super livro, Inteligência Emocional. Vamos aí. Oh, e convoco também nosso mais novo integrante aqui do podcast, o cara que, a partir da terceira temporada, está integrando aqui o nosso quarteto e que assumiu a parte de edição que era realizada pelo Diego e que agora está com essa responsa, o nosso queridíssimo Brunovski, né, Brunovski? O nosso querido Bruno Machado. É isso aí, já estou recebendo apelido, então. Diferente do Diego, não estou na Ilha da Magia, mas eu faço a magia por trás das edições e dos conteúdos. E hoje vamos falar sobre esse tema tão legal, né, e tão importante nas nossas vidas, e sobre inteligência emocional, e talvez você descubra que talvez você não seja tão inteligente assim, caso você se ache uma pessoa inteligente. Vamos descobrir através do nosso podcast. E o Bruno teve um desafio, ele teve que ler o livro em muito menos tempo que todos nós, que já sabíamos que esse livro, quando nós fizemos a programação na terceira temporada, nós já tínhamos escolhido os livros, e quando o Bruno foi convidado a participar do podcast, os livros já estavam decididos, e ele teve que correr atrás do tempo e usar aí um artifício de uma leitura dinâmica para conseguir participar. Vamos ver se ele conseguiu, né? Já que ele desafiou vocês, que são nossos ouvintes, vamos ver se ele conseguiu também. Legal, Brunovski. E para trazer à tona aqui nosso queridíssimo careca brilhante, né? Nosso Vilmar, o cara que está com a gente desde antes de existir em podcasts, quando as pessoas sentavam em volta da fogueira para contar as histórias, que isso acabou se transformando no que os hindus chamam de Upanishads, né? Sentar em boa companhia. Nós chamamos nosso queridíssimo Vilmar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E muito legal, Otávio, você está proibido de nos dar sustos novamente. E é muito legal o que nós vamos falar hoje. Vamos levar aí novas tijoladas, chacoalhar as duas ervilhas encefálicas. E aí vamos entender se as emoções elas realmente nos estupidificam ou se elas nos ajudam para alguma coisa. Como é que a gente pode potencializar o resultado da nossa inteligência utilizando as emoções? E eu, para fechar o Quarteto Fantástico, eu, Malaquini Dias, estou gravando aqui de Curitiba, estou dentro da minha casa nesse momento, muito legal que essa tecnologia nos proporciona. Em breve, nosso estúdio estará pronto, nós estamos reformando o nosso estúdio, você poderá escutar e assistir a gravação direto do nosso estúdio. Fique ligado que o podcast está aqui em todas as plataformas de áudio, mas também está disponível no YouTube, caso você queira ver o rostinho desse quarteto incrível que está aqui toda semana gravando esse podcast para você. Estas maravilhas, né? Caso você queira contemplar, passar uma hora observando esses 4 rostinhos. Boa. Vamos nessa, então? Vamos dar início aí. Galerinha,
tal como na temporada anterior, na segunda temporada, nessa terceira temporada, nós também traremos um livro, um tema por mês para abordar com vocês. E o livro escolhido foi Inteligência Emocional. O autor, Daniel Goleman, ele é psicólogo, escritor, ele é PhD em Harvard e publicou esse livro em 1995, que já vendeu mais de 5 milhões de cópias. Segundo o nosso querido Krika, no Brasil, algo acima de 400 mil cópias. Muito legal esse dado, para a gente perceber que, por mais que seja um número expressivo, 5 milhões, no nosso país apenas 400 mil pessoas leram. Então é um tema que realmente precisa ser aprimorado, estudado. Como você vai perceber no livro, ele representa, ter inteligência emocional representa mais de 80% do seu sucesso. Fica ligado que nós vamos falar sobre isso. Legal. E esse cara, o Daniel Goleman, ele é considerado o pai da inteligência emocional. É claro que inteligência emocional já existia muito antes desse cara, mas como ele foi o cara que escreveu, que colocou o holofote nisso, ele ficando conhecido como o pai da inteligência emocional. Porém, em outras filosofias e artes marciais isso também acontece, e nós sabemos claramente que gestão emocional, administração emocional, inteligência emocional são assuntos que já estão circulando aí a mente humana desde a época dos filósofos da Grécia, desde a época dos sábios hindus lá na Índia, há mais de 5 mil anos. Só que esse cara foi o cara que trouxe isso à luz. Então nós vamos falar sobre esse livro, que para mim, vou contar para vocês, foi uma leitura difícil, não foi uma leitura tão agradável. Eu não gosto de livros que têm muitas citações, muitas notas de rodapé, dizendo de onde veio a fonte e tal. Eu gosto de ter isso, claro, todos os livros são importantes ter a fonte, porém, para mim foi uma leitura meio doída. Quero saber do resto da banca. Então vamos falar sobre esse livro, mas o assunto é incrível. Ficar sabendo que você não tem inteligência emocional, como o Bruno cutucou vocês, e ficar sabendo que existem 5 dicas para você avaliar e melhorar a sua inteligência emocional, também vale muito a pena. Então, é isso, vamos falar sobre esse livro. Quero saber, Otávio, Krika, queridíssimo, como esse livro chegou até você e por que é importante quem está nos escutando continuar com a gente. Muito bem. Cara, esse livro chegou para mim já faz bastante tempo. Eu ganhei esse livro do meu pai. E é interessante que eu tenho... Olha, fica a dica aí. Teu pai falou assim, olha, acho que você está tendo um chilique. Então... Acho que você não está sabendo se relacionar bem com as pessoas. E eu boto fé que é mais ou menos por aí, né? Ele acompanha, assim, a gente dá uma bronca nos filhos, né? Aí ele vê a gente criando os netos não do jeito que ele imagina, e daí, de repente, é isso que eu ganho um livro. E é interessante que tem um selinho aqui atrás dele. Cara, eu ganhei esse livro em 2014. E ele ficou todo esse tempo, sabe aquela fila de espera que você sempre tem, aqueles livros na cabeceira? E eu sempre quis ler, mas eu sempre tinha outra coisa para ler na frente. Aí outras pessoas já tinham falado desse autor, eu já ouvi também outros autores, inclusive outros livros que nós já debatemos aqui no podcast, comentando sobre este livro aqui, Inteligência Emocional, e o Daniel Goleman. E eu sempre fui, puxa, preciso ler, preciso parar para ler. E eis que 5 anos depois de ganhar esse bendito livro, eu criei vergonha na cara e fui me debruçar sobre essa leitura. Eu concordo com você, Malachini, quando você disse que é uma leitura, você usou o termo doído, né? Não diria assim que foi doído, mas não é assim, não posso dizer que esse livro aqui é um best-seller, não para mim. Não me incomoda as citações eu acho que deixam rico o livro, mas... Enfim, na minha opinião, ele não é um fantástico escritor. Ele tem muito conteúdo e o conteúdo dele vale a pena. Então, se você que está nos ouvindo e quer entender mais sobre suas emoções e como elas influenciam totalmente a sua vida, é uma leitura indispensável para você. Você foi malvado com o pesquisador e escritor, hein? Eu acho que você foi malvado. Tomara que ele não escute o podcast, ou melhor, tomara que ele escute e te mande uma mensagem bem que seu apelido encaixa com você. Tomara que ele te diga algo assim. Mesmo, e olha que eu vou dizer o seguinte, mesmo ele escrevendo desse jeito sobre a minha ótica, né? Enfim, uma escrita meio intrincada,
o cara vende 5 milhões de cópias e está de parabéns por causa disso. Mas eu me lembro, você comentou de citações. Um outro livro que nós debatemos aqui já, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, tem inúmeras citações, assim como esse. E eu não achei ele nem um pouco denso, eu achei ele fantástico de ser lido. Então, por isso que eu faço questão. É o tipo de escrita mesmo, o tipo de escrita. Eu considero uma coisa muito interessante, que tem aquelas pessoas que escrevem para todas as pessoas, e tem aquelas pessoas que escrevem para quem é estudioso do tema, que vai saber a referência de tal livro, tal coisa. Então, essas duas coisas são importantes, né? Tem as pessoas que escrevem para quem é mais erudito no tema, e tem as pessoas que escrevem para quem quer ter um conhecimento geral, uma leitura mais coloquial, né? Então, também tem esse diferencial. Porém, tem uma parte muito interessante, que muitas vezes não tem mais nada para falar, estou enrolando, então vou convidar o Vilmar. Tudo que mesmo eu ia falar, vai alguém aí. Boa! O Krika já deu seu ponto de vista. Nosso queridíssimo Vilmar, o arquiteto das construções e das desconstruções, o nosso erudito do vernáculo. Vá lá, Vilmes, como esse livro chegou para você e por que quem está nos escutando deve continuar com a gente até o final? Eu li esse livro há muito tempo, eu não sei precisar, talvez há uns 20 anos. Ah, bom. Pensei que você ia voltar. Eu estava andando em São Paulo, lá nos idos de 99, e eu via a propaganda desse livro nos pontos de ônibus, nas vitrines de livrarias, em 99. E eu falei, cara, esse livro deve ser fantástico, né? E por que inteligência emocional? Fiquei todo grilado com aquilo, e foi a primeira vez que eu tomei contato com esse livro. Sumiu, não tem ideia onde está esse livro. E aí eu reli hoje, dessa vez da forma digital, né? E quando eu busquei as informações desse livro, eu fiquei pensando para quem que esse livro deveria atingir, né, efetivamente. Eu penso que as pessoas vamos colocar de 16 anos e acima, porque a pessoa já tem ali uma certa inteligência cognitiva, uma inteligência racional para ler e entender o que está sendo dito. Apesar de que ele também fala que se a gente pegar aqui dessa banca, apenas metade da banca tem o cérebro totalmente formado, né? E metade da banca tem mais de 40. A outra metade tem menos de 40. Então, a partir dos 40 anos, você está com o cérebro formado. Então, é legal, se você for fazer a formação cerebral, já formar com inteligência emocional. Por que não? Porque ficar pensando só o quanto é 2 mais 2, por que a integral é importante e qual é a capital de determinado país. Aprende um pouco sobre você. Então, a partir dos 16 anos, é fundamental. Quanto mais jovem, melhor você aprender sobre você. O velho pode aprender? Pode. Eu aprendi, né? Eu tinha um pouco mais de 16 anos quando eu li pela primeira vez. E, efetivamente, eu fui colocar em prática nos últimos 10 anos que eu pratico o The Rose Method. E como o Malachini falou, o negócio é milenar, né? Os sábios antigos já falavam a respeito disso. E aí eu queria trazer aqui uma citação de um camarada que eu ajudei o cara a escrever há 2.300 anos, que o Patanjali escreveu uma observação que eu achei muito interessante. A serenidade da consciência é obtida mediante o cultivo da amizade, compaixão, alegria e indiferença, respectivamente aos que são felizes, infelizes, bons e maus. Eu acho que isso é o supra-sumo da inteligência emocional. E a gente toca a barca daqui. Ô, Vilmes, incrível esse sutra. É o 230? 230, é 133. 133? 133. Ao cultivo da amizade. Repete aí para nós aí o 133. A serenidade da consciência, ela é obtida mediante o cultivo da amizade, compaixão, alegria e indiferença, respectivamente aos que são felizes, infelizes, bons e maus. Uau, incrível, hein?
Você falou 33, né? É 1,33. Olha que incrível. Vamos entrar no outro livro, cara. Não quero nem saber. Yoga Sutra de Patanjali, que o Vilmar citou. Patanjali foi considerado um sábio que sistematizou e compilou esta filosofia e que também é considerado o primeiro grande deturpador desta filosofia. E também, tal como Daniel Goleman, também num período foi considerado o pai do yoga. Claro, hoje sabemos que o yoga já existia muito antes dele. Ele Mas não olha me que cita, bacana, inclusive, se você for procurar aí no livro, ele não me cita. É uma sacanagem que ele fez. Olha que legal. O que o Vilmar colocou foi esse cara, Patanjali, ele compilou inúmeros pensamentos na forma de sutras, ou seja, também estão passíveis de interpretações, né? E aí o que o Vilmar colocou é o 1,33. Aí por que eu estou entrando nesse tema? Porque o 1,33 significa o quê? Capítulo 1, versículo 33. No capítulo 1, versículo 34, o cara também ensina o seguinte, que tudo isso também pode ser conquistado pela expiração ou pela retenção do prana. Ou seja, gestão emocional, inteligência emocional está diretamente conectado com algo que nós ensinamos, que é reeducação respiratória, você aprender a respirar, você trabalhar a sua respiração para que você não faça algo que o De Rosinho, que é o meu mentor e que influenciou todo esse quarteto fantástico aqui, tem uma frase que o Vilmar usou dele no início, que é a emocionalidade estupidifica, que é o seguinte, se você não trabalhar uma respiração consciente, você não vai conseguir desempenhar uma boa gestão das emoções, ou seja, uma inteligência emocional. Então, nós temos que usar os pilares que Daniel Goleman ensina, que nós vamos falar a respeito. Nós temos que cultivar isso que o Vilmar trouxe sabiamente à tona, que é a serenidade da consciência obtida mediante o cultivo da amizade. Amizade, isso está lá um dos pilares, né? Que é empatia, reconhecer as emoções dos outros, não é? Olha só que legal. Depois, compaixão, empatia, alegria e indiferença. Cara, indiferença é difícil e nós falamos sobre indiferença no 21 lições para o século 21, né? Que vai ser, as pessoas daqui a pouco elas não vão estar brigando porque não estão sendo solicitadas ou porque não estão sendo exploradas, mas sim porque estão sendo excluídas, ou seja, estão vivendo a indiferença. Vilmar, adorei a sua entrada aí, foi para arrebatar, foi arrebatadora. Vamos nessa. Brunovski, nosso mais novato membro, como esse livro chegou até você e por que quem está nos escutando tem que continuar? Muito legal. Então, como até o próprio Otávio falou, bom dia, boa tarde, boa noite, que é o Bruno Machado. E, cara, o Vilmar foi tão profundo que eu até estava me encolhendo aqui, meu Deus, o que eu vou falar? O Vilmar foi longe na citação dele. E esse livro, para mim, caiu de paraquedas, porque eu tinha que ler o podcast, na minha mais humilde honestidade. Só que eu sou da, como dizem, né, geração Nutella, eu sou novinho, então eu já conhecia inteligência emocional através dos vídeos do YouTube e muitas citações a respeito, palestras e cursos, então eu já conhecia um pouco mais a respeito desse tema, mas não através do livro em si. O livro eu estou lendo porque realmente para estudar mais e vir aqui falar sobre o podcast. E a leitura, como vocês estavam falando, eu estou achando ela legal, mas realmente ela é uma leitura um pouco mais pesada, mais densa, porque tem muita citação, termos técnicos. Mas se você souber filtrar bem ali as palavras da leitura, você consegue assimilar bastante coisa. E é uma leitura fundamental. E para quem ela serve? Cara, isso é uma coisa que a gente está muito atrasado. Serve para todas as crianças do nosso mundo. Isso tem que ser aplicado nas escolas, como tem uma parte no livro que diz a respeito. E as escolas é o principal point para esse tipo de conteúdo, porque as crianças são o nosso futuro, né? E a gente já está tudo corrompido, já aprendeu errado, então se a gente coloca... Já não tem mais jeito. Exato, cachorro velho não aprende, né? Mentira, aprende, porque eu já fui treinador de cães, mas as crianças são o nosso ponto referência para aplicar inteligência emocional e assim desenvolver para as outras gerações essa inteligência que é tão importante quanto o QI, que nós vamos falar a respeito. E depois eu vou falar mais aqui, nós temos uma definição sobre o que é inteligência emocional, mas daqui a pouco vamos falar um pouco mais a respeito. Então, você ouvinte,
Fique conosco para aprender inteligência emocional. Como esse livro chegou até o meu conhecimento? Esse é um livro que eu já tinha pesquisado, eu não havia lido o livro do início ao fim, eu havia pesquisado para trazer dados para alguma das palestras que eu acabo conduzindo e ministrando. E aí, com a escolha desse livro para o podcast, aí eu me organizei para ler o livro inteiro e não só pegar os principais pontos e as ideias. Eu acabei usando esse livro e citando Daniel Goleman em vários estudos e palestras que eu ministrei, mas eu não tinha parado para ler o livro inteiro, porque já quando eu fiz as pesquisas, eu já tinha achado a leitura uma leitura mais intrincada, uma leitura que você tinha que estar assim, realmente disposto a ler. Porém, se você quiser realizar um estudo também dos principais tópicos, sem se preocupar com todos os nuances ou com todas as histórias, porque de repente você está lendo o livro e ele conta uma história de um psicopata que entrou na casa de duas meninas e que esse assassinato ficou famoso como o assassinato das duas empresárias e que o cara fez isso porque ele teve algo que... Aí é legal você... A história, para mim, aquela história divaga, mas chega num ponto que eu achei incrível, que ele fala sobre sequestro neural. Isso é um ponto que eu quero falar mais para frente. E só esse tema já vale a pena você continuar com a gente. Vamos nessa, vamos pro podcast. Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas todas as histórias que ele trouxe era só desgraça. Ele não avaliou uma história boa, cara. Ele traz uns exemplos, né? Ele traz uns exemplos. O moleque entra na escola, detona ou dá uma facada no professor porque tirou nota baixa. Cara, ele é louco. Não, e o marido e a mulher que chegam em casa e a filha vai dar um susto de brincadeira, de surpresa, e como a filha não era para... Olha essa história. Como o casal chega em casa e a filha não era para estar em casa, o pai escutou barulho, foi lá, pegou a arma, e quando a filha fez bum, o cara deu um tiro. Matou a filha. Essa história, Só notícia trágica. Chocante, mas eu sei por que ele usou principalmente essas referências. Porque tal como o noticiário que você que está nos escutando assiste, espero que você assista cada vez menos, porque o noticiário ele é baseado em... Não quero que você fique um ignorante, que você não veja notícias, que você não lê, não é isso que eu estou dizendo, mas como era aquela música do Raul Seixas? Jornal de ontem, notícias de ontem, Cazuza. Nossa. Cazuza, não é? Tá chegando. Cazuza, não é? Ninguém sabe o que eu tô falando. Cara, eu não sei essa referência, cara. Cazuza. É um ignorante musical. Cazuza, agora. Barão Vermelho, não é? Adoro Cazuza e Barão Vermelho e não conhecia essa música. Como é a música? Vamos buscar aqui. Cadê o Mr. Google? Enquanto você procura aí, de raciocínio. Eu tinha citado o Patanjali lá nos primórdios, mas saiba que em 64 foi escrito um livro, The Communication of Emotional Meaning, ou seja, a comunicação do significado da emoção, do Davids e Beldock. Em 64, os caras já falavam estudos, né, de psicologia falando a respeito da importância da emocionalidade, da inteligência emocional. E depois teve um outro doutor, o Dr. Gardner, que ele, em Harvard, ele também, um psicólogo, ele liderou uma pesquisa gigantesca sobre as múltiplas inteligências. E Daniel Goleman, ele traz uma evolução de tudo isso, trazendo para as emoções. Ao invés dele ficar só nas 7 inteligências, nas múltiplas inteligências que o Gardner já tinha trazido, que não fez sucesso, porque ele não escreveu um livro, ele escreveu vários livros, tal, mas não trouxe um livro compilado desses estudos. E vários alunos dele acabaram transformando seus trabalhos em livro. É bem interessante isso também. Olha só, cara, falei que era Cazuza, hein? Jornal de ontem, notícia de anteontem. Cazuza. Por quê? Porque quando nós estamos falando sobre o assunto que nós estávamos entrando, era que o cara trouxe só exemplos de desgraça no livro. Né? Olha o foco aí, hein? Vamos ver se está treinando foco. Porque chama mais atenção. Por isso que noticiário foca muito mais em besteira. Você já percebeu que muitas vezes tem trânsito e só existe trânsito porque as pessoas diminuem a velocidade para olhar o acidente? Se ninguém diminuísse a velocidade para olhar o acidente, não teria trânsito. Passaria ali, não sempre, mas em alguns casos. Tanto que no Waze,
Eu uso o Waze com a voz do professor De Rose e é muito legal, gente. Muito legal. Fica a dica. Baixa no seu Waze a voz do professor De Rose. Quando tem um acidente, aí o Waze geralmente fala, cuidado, acidente à frente. E aí na voz do professor De Rose cuidado, acidente à frente. Não reduza para olhar, seu curioso. É muito bom, é muito bom. Legal. O que eu anotei sobre do livro que é Sequestro Neural é algo que durante a leitura eu achei super interessante, porque isso acontece com a gente muitas vezes, que num dado momento o seu emocional ele assume o controle totalmente, e aí você faz algo que depois, quando passa o emocional, você fala, nossa, por que eu fiz aquilo? E aí por isso que ele usa o exemplo dos assassinos, ele usa o exemplo de quando você briga com alguém e que depois você se arrepende, que o sequestro neural é quando a sua rede neuronal ela perde o controle para a sua rede emocional. O seu emocional ele fala mais alto e aí a emocionalidade estupidifica, né? A frase que a gente já usou aqui. E olha que interessante, esse sequestro neural ele acontece não apenas para as coisas ruins. Quando você está assistindo um stand-up comedy, por exemplo, e aí você se mata de rir, dói a barriga disso, você não consegue controlar, você não consegue parar de rir. Ou seja, o seu mental diz, tá bom, cara, já parou, já passou, já entendemos. Mas o seu emocional achou aquilo tão engraçado que você está gargalhando, você não consegue parar de rir, dói a barriga. Também aconteceu ali, da mesma forma, um sequestro neural, ou seja, o seu emocional tomou conta. Só que, geralmente, nós não percebemos, porque quando é uma coisa feliz, quando é uma coisa agradável, você não relaciona aquilo como algo ruim, negativo. E quando o sequestro neural, que é esse termo, ou pode ser o termo que eu achei no meu aqui, a anotação de sequestro neural, que quando é algo negativo é isso, você bloqueia e aí você realiza algo ruim e depois, quando você volta à tona, você fala, nossa, por que eu disse aquilo para aquela pessoa? Por que eu enfiei a mão na cara daquela pessoa? Por que entende? Por que eu fui me apaixonar por aquela pessoa? A coisa boa. Porque a emoção tomou conta. A emoção tomou conta. De repente, o seu coração palpita aqui mais forte, você começa a tomar decisões erradas, você começa a ficar até as 3 da manhã mandando mensagem desesperadamente para a pessoa, e o seu racional está dizendo, cara, para, amanhã você vai dormir, amanhã você tem que acordar cedo, o que você está fazendo? Mas o seu emocional sequestrou sua rede neural por alguns instantes e você fica emocionalizado. E aí entra algo que o Otávio adora, quando eu estou dando minhas palestras, o Otávio sempre fala, ou quando eu estou gravando o curso de meditação, os cursos que nós vendemos online, o Otávio fala, não, mas eu adoro o exemplo de que uma emoção eclipsa a outra. Não, Otávio, fala aí sobre isso, então. Gosto mesmo. Mas podemos falar disso mais para frente, mas eu quero falar, indo mais a fundo sobre sequestro emocional ou sequestro neural. Ele, inclusive, tem uma imagem, né? Ele explica sobre como isso é antigo e tem a ver com as nossas raízes como espécie, né? Então, as nossas emoções foram moldadas e estão sendo moldadas há milhares de anos. A propósito, eu ajudei muito isso, viu? Desde que o Vilmar participou do processo, ele esboçou lá os primeiros... Tem umas pessoas que só saíram com rascunho, tava bom mesmo assim. Enfim, em resumo, você tem um cérebro muito mais antigo, que é um cérebro emocional, e ele cita lá a amígdala, que é, fica bem na região interna do cérebro, na base do cérebro, e o neocórtex, que é a massa mais cinzenta, que é algo muito mais novo, que é onde você raciocina e elabora, falas, e para nós estarmos aqui debatendo, nós estamos usando, obviamente, esse cérebro novo. E o cérebro antigo, quando ele é atingido através dessa amígdala, quando, inclusive, ele mostra esquemas de atalhos que há dentro do seu cérebro, quando desencadeia este processo emocional dentro de você, você não só não pensa, como o pouco pensamento que você consegue gerar está totalmente influenciado sobre suas emoções. Então, você para pensar e você está envolvido negativamente em alguma coisa.
E daí você para pensar. Você tem certeza que você está pensando, mas você só está tendo pensamentos negativos. Porque você está com uma quantidade de hormônios no teu corpo sendo liberados, você está passando por esse processo de sequestro emocional, que o pouco que você consegue racionalizar é um racional totalmente influenciado por esse estado. E no livro ele explica aí sobre ciclos de raiva e como eles se retroalimentam. E as pessoas ficam com raiva, e aquilo vai gerando hormônios pelo teu corpo, adrenalinas e outros, ele cita vários outros hormônios, e o pouco que você consegue pensar é um pensamento totalmente influenciado pelas suas emoções. Isso, para mim, foi interessantíssimo, porque não basta você ter um racional que é influenciado pelas emoções, que você não consegue pensar direito. Você tem que saber que você vai pensar e só vai pensar besteira quando você estiver num momento muito emocionalizado, seja para o ruim ou uma emoção muito boa. E outra coisa interessante que ele cita durante várias etapas do livro, que momentos para desestressar tem muito a ver com relaxamentos e técnicas respiratórias, que são coisas que nós ensinamos, são técnicas que ele ensina para você controlar esses sequestros emocionais e fazer o seu cérebro voltar a funcionar de uma maneira mais consciente, não tanto emocional. Veja que legal, né? De novo lá a citação, né? Um cara que ensinava uma filosofia, que organizou uma filosofia que já existia, e ele coloca aqui uma das maneiras de você trazer serenidade para a mente era por meio de uma respiração consciente. Aí, em 1995, veio um PhD de Harvard e diz a mesma coisa. E nós já ensinamos isso há muitos anos. E está presente dentro das técnicas do yoga há muitos anos. Está muito legal mesmo. Só para quem está nos escutando, talvez tenha esse pequeno impasse aqui, porque o que o Otávio estava comentando e o que o autor cita no livro é que são as amígdalas cerebrais e não as amígdalas que nós temos aqui na garganta. Então a pessoa pensa, uau, né? Mas conheço um primo, um irmão, um amigo que tirou as amígdalas e agora... mas Beto, pode acontecer. Pode. Mas ele cita no livro de experiências científicas de pessoas que sofreram traumas, aí ocorreram lobotomias, né? A pessoa teve que passar por uma cirurgia onde tirou e acabou cortando a conexão amígdala cerebral, que, se eu não me engano, desculpa meu conhecimento de anatomia, mas acho que é uma só, não são as amígdalas, é a amígdala cerebral. Duas. Tem duas? Duas. Você vê que eu manjo pra caramba, então, né? Enfim, quando corta essa conexão amígdala, esse caminho mais curto, esse atalho com o cérebro, as pessoas, de fato, ficaram completamente sem emoções. Inclusive, estão passando por processos bem críticos de uma dificuldade de convívio em sociedade, porque as pessoas sofreram um acidente, acabaram passando por esse processo, tiveram um abalo nessa conexão aí da amígdala cerebral com o cérebro e simplesmente tem uma dificuldade enorme em conviver com as outras pessoas, porque as emoções moldam os nossos relacionamentos, cara. Então, isso de fato acontece. Uma pessoa que sofre algum problema pode gerar problemas sérios. Você vê que a falta de inteligência emocional das pessoas que convivem com estas que não têm essa função ou que sofreram um acidente, né? Um psicopata, por exemplo, ele desenvolve uma separação gigantesca das emoções e ele atua de forma muito calculada. Só que as pessoas que se dizem inteligentes não são nada, porque elas não se empatizam com a pessoa que tem esse problema. Elas deveriam entender e não criar mais dificuldade para o convívio social dela. Interessante, né? Sim. Vamos só corrigir, Otávio. A amígdala cerebral é uma, mas que ela atua nos dois hemisférios cerebrais, tanto no hemisfério cerebral esquerdo quanto no hemisfério cerebral direito. E de acordo com o lado do hemisfério cerebral, ela produz um determinado efeito e outro determinado efeito. E as amígdalas, aí sim são duas que estão lá na garganta, né, que nós temos. Então, essa é a parte uma. Isso, beleza, show. Eu fiquei chocado quando eu li isso também ali na parte do livro, de que eles fizeram experiências com ratos em que o cara destruía a amígdala do rato e aí percebia que o rato ficava, não sentia mais dor, ou que ele ficava apático, não tinha nem raiva, nem felicidade. E ele conta a história de pessoas que sofreram acidentes ou que tiveram que fazer um processo ali
cirúrgico por qualquer razão, e que as pessoas não conseguiam, elas conseguiam conversar, falar com todas as pessoas, mas não conseguiam gerar empatia. E aí vem uma parte que eu fico pensando assim, que hoje nós temos toda uma revolução aí de várias pessoas, não tem absolutamente nada, hein? É uma tijolada mesmo agora, tem gente que vai adorar, tem gente que vai me criticar, tem gente que vai dar unfollow aqui no podcast, que é testar ou não testar as coisas em animais. Pense, se não tivessem feito todos esses testes nos ratinhos, jamais se saberia isso hoje sobre as amígdalas cerebrais, sobre o impacto da inteligência emocional, sobre você ter um mapeamento do funcionamento do cérebro. Então, é claro que eu não sou a favor de judiar dos animais, porém, tudo aquilo que nós usamos hoje de medicamento, de conhecimento, de teoria, desde as teorias reflexológicas, né, como é o nome do russo lá? Puta, eu sei quem é o cara, mas eu não vou lembrar o nome dele. Pavlov. Eu aprendi contigo, exatamente. A teoria de Pavlov, do condicionamento reflexológico. Se você for ver aí também, Alfred Binet, que é o cara que instituiu aí o teste do QI. Então, assim, nós temos esse paradigma ou esse paradoxo, né, do quanto a espécie humana ela acaba usando outras espécies e, de uma certa maneira, maltratando outras espécies para que se conheça mais sobre a própria espécie humana, né? Então, é um processo que é doído. É legal a teoria da inteligência emocional, o cara super defende inteligência emocional e aí ele é contra todo e qualquer shampoo ou condicionador ou creme que usa testes em animais, mas aí ele está estudando e defendendo uma teoria que o cara teve que usar animais para... Então, às vezes a gente fica preso nos paradigmas muito loucos, né? Isso é doído, eu sei. Para quem tem filho ou para quem tem animal de estimação é impensável, porém, tem que se saber que a grande parte do nosso conhecimento da evolução humana também, de uma maneira bizarra, né, aconteceu por causa disso. Evolução científica, né? Acho que vale a pena dizermos que a ciência faz isso, né? Porque as filosofias eram mais no ponto de vista de auto-observação, né? Auto-observação. O Malakhine trouxe essa bizarrice, eu lembrei de não vou me lembrar o nome dele, mas um outro russo que fez a formação em medicina na França e ele foi influenciado por um maluco, um outro médico, que ele pegava glândulas de animais e implementava nos homens, tipo um enxerto no ser humano, né? Fazia tipo um enxerto para a pessoa ganhar vitalidade, para a pessoa... Isso eu estou falando no início do século passado. Então, 1920, imagina, um negócio... E brasileiros que viajavam para a França para fazer cirurgias, ele não só usava animais, mas usava seres humanos para fazer a pesquisa dele. E não dava certo, né? Não funcionava. E ele morreu milionário. Cara, essa bizarrice tem um nome, né? Tem um termo, que é quando fazem xenoimplantes, não é? Exatamente. Cara, um negócio sinistro. Xenoimplantes, tá louco. Imagine você pegar aí... Mas você sabe que hoje fazem, né? Esses caras que usam um monte de hormônios, pegam hormônio de cavalo e... Hormônio de cavalo. Um coração de porco talvez funcione. O cara que eu citei da teoria do condicionamento reflexológico, Pavlov, o dessas xenoimplantes glandulares, Dr. Voronov, é isso mesmo. Voronov. Na dúvida, né? É só falar alguma coisa com OV e pronto. Voronov, 90% dos russos têm isso. Brunovski, você tá meio quietinho aí, Brunovski. Estou sentindo você tá falando assim, cara, esses caras vão lá para 2.300 anos, trazem Patanjali, vão lá para a Rússia, trazem o Voronov. Vai lá, Brunovski, ô novato. Participa aí, novato. A sua última participação foi ótima. Motivação é a ação para motivar. Lembra? Eu lembro, cara. Você participou bem. Foi bem legal aquela participação no podcast anterior. E eu estou aqui com dúvida se a galera está tanto ouvindo sobre inteligência emocional, nossos ouvintes, mas se eles estão assim com a certeza da definição do que é inteligência emocional, né? E aqui no livro nós temos uma definição que eles trouxeram, que foi o Salovey e o seu colega John Mayer, desculpa se eu
pronunciei errado o nome. Cara, dá um Google aí para ver se a pronúncia está certa, não foi isso que você falou para mim? Foi exatamente isso. Vai, que pimenta no dos outros é refresco, né, cara? Aí quando é no teu, você, né? Pô, você tá virando um Crica 2, hein, cara? Cuidado. Crica 2 aí, ó, tá um futuro apelido. Vou cuidar para não pegar esse apelido. Júnior, né? Esse é o ponto. Não é 2, é Crica Júnior. Crica Júnior. Tá certo. Mas então, aí... Pô, mas eu gostei, Bruno, entra nessa parte da definição e na edição não corta esse bullying com você aqui, hein, cara? Senão a gente já demite você aqui, cara. Pode deixar, eu tenho esse poder, né, mas eu vou deixar bem quietinho, vou deixar a zoação. É legal. Então vamos lá. Daí depois eles dão 5 domínios, principais domínios, né, para essa definição de inteligência emocional. E daí a primeira que eles colocam é conhecer as próprias emoções, o que eles chamam de autoconsciência, né, que é você se reconhecer quando um sentimento ele ocorre. Então, o primeiro ponto, conhecer as próprias emoções. Segundo, é lidar com as emoções. Depois que você conhece, você precisa lidar com elas. Terceiro ponto da inteligência emocional é motivar-se, né? Nós falamos sobre motivação no podcast passado. Se você não escutou, escute lá que ele está bem legal. Quarto ponto é reconhecer as emoções nos outros, que é a famosa empatia, né? Depois que você conhece as suas emoções, lida com elas, tem a motivação, motivar-se, reconhece as emoções nos outros. E por 5, a última opção da definição é lidar com relacionamentos, né? Que inteligência emocional é diretamente ligada a relacionamentos humanos. E depois eu quero que o podcast comece a entrar aqui um pouco mais no ramo empresarial, né? Que ele cita um pouco no livro, como a inteligência emocional afeta diretamente essa parte empresarial, né? E que tem um momento em que ele cita que os cargos mais altos, eles são muito mais exigido a inteligência emocional da pessoa do que o QI, do que a sua inteligência técnica. Então, as pessoas que têm muita técnica, muita inteligência, enfim, pelo neocórtex, né, racional, cargos mais altos, os inteligentes emocionais são mais requisitados, são mais bem-sucedidos. Então, acho que seria bem legal a gente caminhar o podcast também para esse lado de liderança e empreendedorismo, empresário, etc. Ele, inclusive, cita isso, né, a questão do QI, que é bastante conhecido por todo mundo, sobre o coeficiente de inteligência, né, e o QE, né, e o coeficiente emocional. Inclusive, traz vários artigos, vários estudos, onde analisam e comparam as pessoas que têm um coeficiente emocional elevado, conseguem desenvolver muito mais, inclusive, o seu QI, as suas habilidades pensantes. E é por isso que o nome do livro é, né, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente, né? Isso que está na capa do livro aqui, pelo menos na minha versão. Como sendo realmente, você não basta ter QI. Se você não tiver uma boa inteligência emocional, saber administrar, saber conviver, de nada adianta, na verdade, porque você dificilmente vai ter um sucesso na sua vida se você for um supercrânio inteligente. E só isso. Tem uma forma muito prática de você aprender isso, né? Procure nossa escola. Um de nós 4 pode te guiar aí nesse labirinto das emoções. Sabe que tem uma parte interessante sobre QI. Vamos lá. Primeiro passo é... todo mundo sabe o que é QI. Mentira. As pessoas acham que QI é um teste de inteligência, ou seja, se você tem um QI maior, significa que você é mais inteligente do que outras pessoas. Isso é uma maneira muito vulgar, muito grosseira e muito simplista de analisar esse teste que foi criado pelo Alfred Binet, em parceria com o Simon. Isso era um pedagogo francês, e eles perceberam, esse cara, o Alfred Binet, começou a perceber que, como as escolas, até hoje, infelizmente, as escolas elas adotaram naquela época, mas seguem até hoje. Então, nós estamos falando de 1960, e até hoje continua assim, 1873, 1960, a época que esses dois pesquisadores estavam atuando no mundo. As escolas, elas trabalhavam no formato que até hoje funciona ainda, que é um formato prussiano. O que isso significa? Que todas as escolas foram baseadas na época da Revolução Industrial, em que as indústrias elas tinham
áreas separadas para produzir determinada coisa numa área, depois passava para outra área, assim por diante, e que as áreas eram separadas por funcionários que só sabiam fazer aquilo e que usavam uniformes e que tinham horário de almoço, horário para entrar, horário para sair, intervalos. Então, as escolas elas foram montadas no mesmo padrão. Como é um padrão prussiano? Você coloca todos os alunos numa determinada faixa etária para aprender o mesmo conteúdo numa sala fechada, com intervalo de almoço, uniforme, hora para entrar, hora para sair. E todos têm que aprender na mesma velocidade, independente do perfil. E aí, esse cara, Alfred Binet, junto com o Simon, eles criaram esse primeiro teste de QI, que era simplesmente para avaliar a idade e a inteligência mental da criança. Ou seja, eles dois têm a mesma idade, 8 anos. Porém, a idade mental desse está mais desenvolvida que a do outro. Não quer dizer que esse cara é mais burro, quer dizer que simplesmente ele vai levar um pouco mais de tempo para chegar naquela idade do coleguinha. E esse teste de QI, ele serviu para quê? Ele serviu, a ideia do Binet foi incrível. Se nós temos um teste que avalie a inteligência mental das crianças ou dos adultos, o que nós temos que pensar? Que se nós temos na mesma sala pessoas com idades mentais diferentes, eu não posso ensinar o mesmo conteúdo, eu não posso ensinar na mesma velocidade. E o que o teste do QI revolucionou nos ensinos? Pouquíssima coisa. Por quê? Porque em vez de separarem as crianças por idade mental, que se você for no colégio hoje, quem tem filho sabe, o meu filho estuda na sala que tem todas as pessoas que estão naquela faixa etária. Não é pelo quanto cada um consegue aprender ou absorver. Então, é uma falha enorme no nosso processo de ensino. E aí tem uma coisa muito legal, pegando o que o Bruno falou, que os cargos mais altos raramente são exercidos pelos alunos que eram os melhores alunos da turma ou os alunos que tinham o QI mais alto. Então, é interessante pegar, por exemplo, o Einstein. Einstein tinha um QI de 160. Super baixo. Interessante esses dados. Para você ficar ligado, é um QI considerado baixo. Você vai dizer que o cara não é um gênio porque o teste de QI deu baixo, é para você ver que não tem a ver com inteligência, tem a ver com idade mental, e a idade mental está diretamente ligado à inteligência emocional. Por isso que a gente está falando sobre isso. Isso está no livro do Daniel Goleman, faz parte da tese dele, e no livro tem uma coisa que não vou dizer que compete, mas está diretamente ligado ao que a gente ensina. Adorei que o Vilmar falou, procura a gente, que a gente ajuda na gestão emocional. Que, segundo essa teoria do Daniel Goleman, seria assim, 20% do seu resultado é baseado no QI. 80% é baseado nas outras coisas que você faz, como, por exemplo, convívio social, sorte, ele coloca sorte também, e inteligência emocional. E a nossa metodologia? 20% baseado nas técnicas, 80% baseado nos conceitos. Cara, é incrível, cara. E o que são esses conceitos, como o Bruno colocou ali, inteligência emocional, relacionamento? Soft skills, né, galera? São as soft skills. Hoje em dia são chamados de soft skills. É isso aí. Muito legal. E uma coisa que ele traz também, e que os nossos alunos percebem, é que as crianças, nós não temos alunos crianças, só para deixar isso claro, mas os alunos que convivem com pessoas que já têm uma administração melhor das emoções, elas tendem, aquele conceito de outro podcast que nós já gravamos, sobre egrégora, sobre grupo e tal, elas tendem a assumir aquele comportamento do grupo. Então, se você aprende ou você está inserido num meio onde as pessoas têm uma média de inteligência emocional mais elevada, você tende a ter essa mesma inteligência emocional. E para todo mundo que é pai, que tem filho de qualquer idade, cara, vale muito a pena a leitura do livro, porque ele bate bastante nessa tecla de como as crianças absorvem tudo o tempo todo e como pais que não sabem lidar bem com as próprias emoções espelham isso para os filhos e criam filhos que não são inteligentes emocionais. Sem querer, os filhos observam e acham que é daquele jeito, enfim, acho que o certo é brigar ou o certo é esconder as emoções. E aí depois que eles crescem e vão viver a vida deles mais sozinhos, eles sofrem muito mais. Então, vários pontos do livro, assim, para mim, parecia que ele estava falando para mim algumas coisas, assim, vários grifes e setas, tudo a ver, vale muito a pena. Se você tem filhos, esposinha,
e sofre todo este auê que é uma família e os altos e baixos emocionais, vale muito a pena ler o livro. Ele cita... Que por isso que teu pai te deu o livro, né, cara? Sutil. Foi muito bom, né, cara? Eu ganhei o livro do meu pai. E eu não duvido que ele tenha visto eu dar uma bronca no meu filho e falou, pô, acho que eu vou dar um livro para ele. Melhor do que ele ter jogado o livro na tua cabeça, porque esse daí é grande. Eu ia falar da questão das crianças também, que elas sofrem pelas narrativas de como são contadas as histórias, a mesma história para menina e para menino, né? Ele faz essa diferenciação também, né? E que para a menina é contada a mesma história de um jeito, mas às vezes é a mesma história, ela está ali escrita igual, o adulto está lendo, mas o tom de voz, a forma como é contada, e para o menino é diferente, né? E aí você vai criando uma separação da inteligência emocional. Como é que cada um vai interpretar no futuro qualquer acontecimento? E daí ele faz as correlações das brigas de casais, né? Por que as mulheres querem ficar discutindo relação? E daí ele volta lá no início, que ele conta sobre isso, né? Às vezes, lá no contar de histórias para uma criancinha, você já está moldando esse tipo de coisa. Exatamente. É fascinante mesmo pensar como as emoções influenciam nessa magnitude, vão interferir décadas depois na maneira como você vê o mundo. Tudo. Se você for parar para pensar, se você cresceu numa família em que você viu seu pai e sua mãe brigando, tendo chilique o tempo todo, um agredindo o outro, sendo vulgar, sendo mal educado, e depois estavam na mesa jantando como se nada tivesse acontecido, a probabilidade é que você faça isso também. A probabilidade é que você ache que é normal xingar, ofender, brigar e depois fazer de conta que nada aconteceu. Mas se você foi criado num lar onde havia uma pequena gestão emocional, você viu seu pai e sua mãe brigando menos, sendo mais educado, mais cortês, mais empático. Sabe uma história que me remeteu aqui nesse assunto que vocês estão falando? Aquele outro livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que nós já gravamos um episódio também sobre ele, que ele conta uma história de que todos os dias ele via a esposa indo no jardim, cuidar do jardim, e ele ficava brigando com a mulher, esse jardim tá igual quando nós compramos a casa, esse jardim era assim, e agora você vai lá e todos os dias você fica limpando e regando, esse jardim não fica melhor. E aí um dia ele percebe que, ele tá sendo chato, que tá reclamando, e ele vai lá e ajuda a mulher. E aí ele tem, a partir daquele momento o relacionamento muda, porque ele foi empático e ele tá fazendo algo que ele percebeu que era importante para ela. Então imagine que inteligência emocional, como fazer amigos e influenciar pessoas, o jeito Harvard de ser feliz e todos os outros temas que nós abordamos, eles estão interligados a essa habilidade do ser humano de adestrar o seu emocional, porque senão você vira um cavalo chucro, sai dando coice em todo mundo e depois acha que está tudo bem. O mundo é assim mesmo. Eu lembro uma vez meu irmão me disse assim, nós estávamos falando sobre relacionamento e ele tinha tido uma discussão, uma pequena discussão com a esposa dele na minha casa da praia. Estava lá meu filho, os filhos dele e tal, e ele teve na época eu ainda estava casado com a Carlinha, nós estávamos na nossa casa da praia, e ele teve uma discussão tal, e depois eu saí conversar com ele, eu falei, olha cara, preciso te dar um toque, numa boa. O meu filho, o Kalani, ele não me vê brigando com a Carlinha, a gente nunca brigou em voz alta. Em toda a nossa história do relacionamento, a gente brigou uma vez em voz alta e depois a gente conversou e falou, se for para brigar e se agredir assim, a gente se separa. Acho que foi por isso que a gente separou, né? A gente percebeu, vamos brigar de novo em voz alta, então vamos separar. Então, e aí quando eu falei isso para o meu irmão, ele falou, mas isso é comum, as pessoas brigam, isso é normal. Ele falou, isso é normal, os casais brigam. E eu falei para ele, não, normal não. Isso é comum. As pessoas comuns, elas brigam e elas discutem. Não quer dizer que isso é normal. Isso é comum. Mas se você começa a estudar a gestão emocional, se você começa a estudar a administração das emoções, respirar profundo, esperar o momento certo para devolver o feedback, você percebe que não, que brigar, que ter chilique, e depois se arrepender e pedir desculpa, é algo que nós devíamos ficar envergonhados de fazer. Cada vez que você brigar e tiver que pedir desculpa, você tem que se sentir envergonhado. Por quê? Você não domou aquela besta que está aí dentro de você. E desde quando a gente cria os filhos, né? A criança,
ela tá ali com um problema emocional qualquer. A gente acha que aquilo é besteira. Você fala, mas por que você está chorando por conta de uma bolinha? Por conta de uma boneca que quebrou a cabeça? Ou por conta de um carrinho que caiu a rodinha? Por que você vai fazer isso? Né? Você não entende que a criança está passando por um momento emocional bastante crítico para ela. Aquilo era importante. Você não dá essa mesma importância. Consequentemente, aquele adulto cresce, vai se relacionar com outra pessoa. A outra pessoa tem um chilique do outro lado, e aí ela olha para a pessoa sorrindo e fala, mas eu não entendo por que você tá assim, desse jeito. Aí ela leva um soco no nariz e não entende por que apanhou. E só piora, né? A coisa só piora, porque as pessoas não aprendem empatia desde pequeno, porque os pais não sabem. Sim. E sabe que esse autor que nós estamos falando, esse psicólogo, escritor, que também é PhD em Harvard, ele tem outros livros publicados, né? E ele tem 2 livros publicados sobre meditação. Exato. Um deles é A Arte da Meditação. Não sabia. E o outro livro é A Mente Meditativa. Por quê? Porque ele também, com todos os estudos que ele fez e tudo mais, ele foi descobrindo e percebendo que, aquietar a mente e ensinar e treinar exercício de foco e meditação contribuem para o autoconhecimento. E autoconhecimento ali é o primeiro pilar que o Bruno citou, que é conhecer as próprias emoções. Então, fechar a boca um pouco, fechar os olhos um pouco, prestar mais atenção em você, fazer algo que o Otávio passou 2 temporadas falando. Autoconhecimento. É importantíssimo para você ter um melhor gerenciamento das suas emoções, ou seja, conhecer as próprias emoções. Como é que você vai trabalhar para ser e para melhorar a sua produtividade, o seu relacionamento afetivo, o seu convívio profissional, o seu desempenho nos esportes? Como é que você vai melhorar a sua gerência com os seus patrocinadores se você não conhece as próprias emoções? Hoje em dia, os treinadores dos atletas de elite, todos eles trabalham um corpo que tem lá o cara que é o nutrólogo ou nutricionista, o cara que é o preparador físico, o cara que é o treinador mental da pessoa e o cara que é o psicólogo para trabalhar o emocional, para que o cara não tenha uma espécie de burnout de excesso de treino, ou seja, as emoções do cara. Tem um documentário no Netflix muito legal sobre um tenista, não vou lembrar o nome agora, em que ele foi o número 1 do US Open por um tempão, e quando ele foi competir, teve a chance de ganhar um Grand Slam, ele teve uma crise de pânico e não conseguiu entrar para jogar contra o Nadal, sendo que ele já tinha ganhado uma vez do Nadal. Só que ele teve uma crise de pânico tão grande, e aí ele conta no documentário, porque o tipo de treinamento que ele fez era um treinamento muito comum, um treinamento mais militar, entre aspas, que era: você não chora, você não reclama, você só segue em frente, o homem não chora, você aguenta firme e segue jogando. E hoje a gente já sabe que não. Se você não tiver uma válvula de escape, se você não desopilar, se você não tiver aberto o teu emocional, ele vai te dar uma rasteira. Queria também levantar um ponto muito legal, aproveitando que você fez a citação minha, que eu fiz anteriormente. E esses dias também eu passei por um processo, deu aquela afetada na emoção, e foi uma sincronicidade muito legal, que foi 1 ou 2 dias depois eu li aqui um trecho do livro, e eu tinha aplicado exatamente o que o livro falou, o efeito foi exatamente o que o livro colocou, que é a autoobservação. Então, qualquer momento em que a gente sente uma emoção, em que você não está gostando muito dela, primeira coisa, aplicar o que o Malakini falou, respiração. Primeiro respira. E aí depois você faz essa autoobservação, que é você parar, fecha um pouco os olhos e se analisa. O que eu estou sentindo? Que emoção é essa? Eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo ódio, eu estou sentindo tristeza, eu quero chorar, eu quero dar risada. Você faz essa autoobservação. E aí você traz, né, não é só mais uma emoção, mas você traz também um pouco mais para o racional, e você dá uma nivelada. E quando você observa o que você está sentindo de forma racional, e você diz, o que eu estou sentindo é raiva, ou o que eu estou sentindo é ciúmes, o que eu estou sentindo é tal coisa. Automaticamente você ameniza essa emoção. É instantâneo, é imediato. A questão é você tornar isso um hábito, né? Toda vez que você estiver emocionalizado, isso tem que se tornar um hábito. Você tem que parar, respirar e fazer essa auto-observação.
E depois eu li aqui um trecho do livro em que ele disse exatamente a mesma coisa, eu apliquei exatamente igual, e foi muito legal como gerou essa sincronia entre as coisas. E então fica aí a dica para o nosso ouvinte, já para você começar a aplicar essa gestão emocional, se você tem dúvida em como aplicar. Fica aí, primeiro ponto, a autoobservação e tentar entender que tipo de emoção é essa que você está sentindo. Muito legal, Bruno, adorei. Então, vamos nessa, vamos caminhar para o final. E o final é o seguinte: rufem os tambores. Tô muito feliz mesmo com essa terceira temporada, tô sentindo uma good vibe incrível. Na Indonésia seria o que eles dizem de good karma, e na Costa Rica seria pura vida mai, ou pura vida mai. Alto astral tá esse podcast. Para concluir o nosso podcast, vamos falar sobre o que cada um de nós teve de sacada, de insight nesse bate-papo, e também para quem é esse podcast. Para que quem está nos escutando compartilhe, seja o podcast, seja o canal do YouTube, para quem é. Vou começar com o novato, vou começar com o Brunovski. Já que fomos para a Rússia, né? Brunovski, né? Brunovski, qual é a sua sacada, a sua frase aí para colocar numa placa desse insight do podcast de hoje? Essa tá fácil, porque quando eu estava lendo o livro, me saltou essa frase aqui aos meus olhos e foi muito legal, deixei bem grafado. E tem uma frase aqui na página 14 da minha edição, em que ele diz bem assim: pessoas muito inteligentes podem fazer coisas bastante idiotas. Essa é a sacada que para mim vai ficar para a vida inteira, isso é muito real. Você vai conhecer uma pessoa muito inteligente que vai ficar idiota. E tem um capítulo do livro que é quando o inteligente é idiota, se eu não me engano. Exatamente. Exatamente. E para quem é esse podcast, para quem precisa ler mais sobre esse assunto, é para qualquer pessoa que queira tornar as pessoas ao seu redor mais felizes e que você possa proporcionar isso. Então, são para essas pessoas que é direcionado. Porra, gostei, hein, Bruno? Brunovski chegou aí dando tijolada. Muito boa, Brunovski. Otávio, nosso queridíssimo Crica. Qual é o insight e para quem é esse podcast? O meu insight vai... Para quem é esse livro? Vai muito na onda do que o Bruno citou aí. Por que as pessoas fazem, né, essas besteiras? Essas pessoas tão inteligentes agem, às vezes, de maneira tão estúpida. E aí vem meu insight. Porque o seu emocional é muito mais forte, imensamente mais forte do que o seu racional. Ponto. Isso é um conhecimento que você tem que ter. Suas emoções dominam você, inclusive a sua mente e o que você pensa. Então, a partir deste conhecimento, sabendo disso, você evolui dominando, controlando e gerenciando as emoções. Mas o insight é esse. O seu emocional é muito mais forte do que você imagina. Para quem eu indico esse livro? Bom, eu poderia dizer aqui uma coisa que eu já falei, ou esse livro ou esse podcast, né? Para qualquer um que queira evoluir e tal, porque de fato é. Mas não vale qualquer um. Eu vou me restringir a algumas pessoas aqui que eu já comentei, já dei um spoiler antes. Não vai dar nome, não dá nome. Esse podcast vai para você, fulano, que me mandou a merda esses dias. Não é isso. É para todo mundo que tem filhos. Eu acho e penso que é uma leitura fantástica, porque, cara, os nossos filhos são esponjinhas que absorvem nossa maneira de pensar, de agir, e o tempo todo, as suas emoções. O Vilmar deu um exemplo fantástico já durante o podcast, eu não vou voltar nesse exemplo, mas se você tem filhos, não importa a idade, se você convive com eles, leia esse livro e se torne uma pessoa melhor. Leia o livro. Vilmar, meu queridíssimo careca brilhante, qual é o insight que ficou para você desse nosso bate-papo? E para quem é esse livro? Para quem eu vou compartilhar esse podcast? Vai lá. Eu vou aprofundar um pouco mais o pensamento dos dois colegas aqui
dizendo que nós tomamos decisões no presente que afetam o nosso futuro, baseado em situações passadas que nos ocorreram de forma similar. Ou seja, baseado naquelas emoções que surgiram, você sente essas mesmas emoções no presente para tomar decisões que vão afetar seu futuro. E para quem eu entrego isso, cara, eu já, ao invés de recomendar o livro, porque ninguém mais lê esses livros mais pesados dessa juventude dos 16 aos 25 anos, eu recomendo que busque a nossa escola, que escute o nosso podcast, é dos 16 aos 25. Ao invés de você ler o livro, vem aprender na prática, porque não adianta nada ler o livro e depois você deixar empoeirando num canto e não praticar. Então, venha praticar conosco. Se você tem 16 anos, até os 18, você precisa da autorização dos seus pais, e aí você explica o porquê. Falou, eu só aprendi coisa estranha aqui em casa, vem aqui aprender coisa diferente. Vamos nessa. Essa parte da autorização, né, Vilmar? Você é um cara muito, muito ortodoxo. Sou burocrático. Nada disso. Eu sou da época do carimbo, cara. Sou da época do carimbo. Vem pra cá que a gente dá um jeito. Vamos lá. Para mim, Malachini, o insight desse bate-papo é o seguinte. Se fosse para colocar um culpado para o seu sucesso e um culpado para o seu fracasso, esse culpado seria suas emoções. Se você hoje tem sucesso, é devido à sua emoção, seu emocional, que lhe empolgou, que lhe levantou durante cada derrota, cada tropeço, cada vez que você estava no fundo do poço, o seu emocional criou uma raiva, uma ira, ou um sentimento para você sair do fundo do poço. E se você tem insucesso, é porque o seu emocional está mantendo você lá no fundo do poço. Você não está tendo motivação para sair de lá. Esse é o insight que fica aqui da leitura e do nosso bate-papo. E claro, para quem eu indico? Eu indico para todas as pessoas que exercem algum tipo de liderança, algum cargo de liderança. Leia esse livro, Universo. O conhecimento racional superior. Na verdade, vale a pena a leitura do livro. Leia, se você não está afim de ler de maneira assim, estudando, como a gente faz aqui para apresentar para vocês, cara, leia as principais ideias do livro, entre no YouTube, entre no TED, procure Daniel Goleman, assista as palavras, já vai ser uma sacudida. Compartilhe esse podcast com todas as pessoas que você conhece que estão em algum tipo de liderança, de cargo de liderança. Se você é pai, você é líder, né? Tem que lembrar disso. Entra aí na dica do Otávio. Se você é mãe, você é líder. Solta a trilha sonora aí de fundo.